Oi, artistas! Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio das cores primárias. Então eu tenho que pintar usando só as três cores primárias, que no caso são o amarelo, o azul e o vermelho. Então é realmente um desafio, a gente vai ter cores limitadas e ainda são essas cores que têm um contraste bem grande, elas são muito vivas, mas as cores primárias elas têm essa vantagem de combinarem muito bem. É uma característica, inclusive, dessas cores, elas combinam muito bem entre si, tanto separadas, tipo o amarelo com o azul, por exemplo, como juntas. Então a gente tem a Branca de Neve, por exemplo, que tem amarelo, azul e vermelho e tá lá plena, super combinante. Essas cores elas também são especiais porque elas são cores que a gente consegue usar misturando para criar novas cores. Então, o azul com o vermelho, por exemplo, cria o roxo. O amarelo com o vermelho cria o laranja. E, deixa eu ver qual eu esqueci. Ah, sim, a gente faz verde misturando azul com amarelo. Então, isso é algo bem especial, bem legal também nessas cores. E aqui no caso eu não vou estar usando essa vantagem. Eu vi que algumas pessoas que fizeram esse desafio usaram, mas eu acho que vai ser legal a gente usar a essência das cores mesmo. Então eu brinquei mais com os tons, tipo tons pastéis usando o branco e os tons usando a água mesmo, porque eu fiz com aquarela, do que misturando as cores entre si. Eu também fiz algumas sobreposições, tipo esperando secar e vindo com outra cor para fazer uma sombra de repente, mas sem misturar as cores, sabe? Sem tirar a essência da cor mesmo, se é azul, se é vermelho, se é é amarelo, tá bom? Eu usei uma referência também para fazer esse desenho, vou deixar aqui para quem quiser ver. Foi uma referência que eu peguei no Pinterest, inclusive sempre deixo o meu Pinterest aqui na descrição, você também consegue achar ele lá no banner do canal. E lá eu tenho várias pastinhas com um monte de inspiração. Tem tanto portratos, olha só, retratos, né, que é o portrait. Eu misturei as duas coisas aqui. Como também tem várias outras coisas, assim, de referência para desenhar. Tem desenhos de outros artistas, desenhos meus também. Então, para quem não me segue no Pinterest, vai lá me seguir. E também tem o meu Instagram, onde também tem alguns desenhos salvos. Ah, ninguém consegue ver os meus desenhos salvos. Relevem essa parte, mas tem os meus desenhos que você pode salvar também. Então, aproveitando para fazer um marketingzinho aqui. E aí, eu usei também um desenho de uma outra artista que eu vi no Instagram. Eu vou estar deixando foto aqui também para fazer esses balãozinhos do fundo. Eu achei super legal e aí eu quis trazer para o meu desenho, mas só para deixar claro que não foi uma ideia minha também. E aí eu fui desenhando, não mostrei pra vocês, mas fiz a line art com vocês pra gente poder focar na pintura também, que realmente é o foco desse desafio. Então eu fui pintando com técnicas molhadas principalmente. Eu acho que deixa a pintura um pouco mais homogênea e assim, uma coisa que eu acho muito legal é que na aquarela, quando a gente está começando, é mais difícil dominar essas técnicas mais molhadas, né? Parece que a água ela tem vida própria, ela vai para onde ela quer e às vezes é meio difícil de controlar mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando você pega o jeito, você aprende e você começa a fazer, parece que assim abre um horizonte na sua vida e você só quer usar assim. Eu pelo menos tive essa impressão. E assim, não que eu tenha aprendido totalmente também a usar essa técnica, porque ainda passo muito perrengue esse desenho mesmo. Toda hora saía pra fora da linha e eu ficava meio desesperada. Mas dá pra corrigir na aquarela e é uma técnica muito gostosa de usar, deixa a pintura mais homogênea também. Então eu tenho gostado bastante dela. Pra quem não tá ligado, essa técnica molhada, normalmente você vai fazer uma aquarela e antes que ela seque você já vem com outra tinta, ou então você pode molhar a área que você quer pintar, então passar um pincel só com água, depois você vem com uma aquarela por cima e aí o pigmento vai se expandindo, ou então ele vai só criando ali umas manchinhas concentradas, depende muito da sua pincelada também, do tipo de pincel, mas em geral é uma técnica muito legal. Inclusive uma dica para deixar a pintura mais homogênea, se isso for o que você quer fazer, é você usar, tipo, a sua bolinha de mancha, sabe? Aquela bolinha com uma concentração de tinta que você vai formar quando você deposita o pigmento com a água, sabe? Não sei se tá dando pra entender, mas é tipo uma pocinha de água com tinta que fica. Ao invés de você remexer muito a aquarela, que isso é uma coisa que eu fazia muito também,
você vai puxar essa bolinha, essa pocinha de tinta, conforme você vai pintando, então vai arrastando ela. Isso é legal até para se você quiser pintar uma área e depois foi para outra e você quer voltar para essa área depois. Deixa as pocinhas na borda para ela não criar uma mancha se você não quiser que crie uma mancha. E depois você volta para essa mesma pocinha e vai puxando ela. Isso vai fazer com que fique mais homogêneo, que fique mais bonitinho e contínuo o traço. Não que seja uma obrigação também, se vocês gostarem das manchas que a aquarela forma, tá perfeito também. Em alguns casos eu também gosto, mas quando eu quero uma coisa mais homogênea, normalmente ficar trabalhando com a pocinha deixa muito mais fácil. Então ali eu fiz bastante isso, né, de usar a técnica molhada. E aí eu fui brincando com as manchas também ali na bochecha. Eu usei um pouquinho de vermelho para fazer tipo um blush e eu molhei a área antes de vir com a tinta aquarela vermelha por cima. Brinquei muito com os contrastes de textura também, como eu usei muitas cores, né? Eu usei bastante. Como eu usei poucas cores, brincar com as texturas acabou facilitando pra não ficar tudo muito misturadão, assim, tipo, meu Deus, aqui tem azul, aqui tem azul, aqui tem amarelo, aqui tem vermelho. Então eu coloquei, tipo, um xadrezinho na calça dela, vocês vão ver mais pra frente. Fiz um quadriculado no sapatinho, as próprias almofadinhas ao redor também tem uns pelinhos, então essas texturinhas deixam as coisas mais em destaque e ao mesmo tempo não deixa tudo muito vibrante assim na sua cara. E uma outra coisa legal é que para brincar com os tons das cores, às vezes eu queria uma cor mais escura ou uma cor menos intensa, e para fazer isso é legal brincar com as cores opostas no círculo cromático. Então, por exemplo, a cor vermelha é oposta da cor verde, e isso significa que elas ficam muito bem juntas, mas também significa que se você colocar uma dose de verde no vermelho, você consegue tirar a saturação dessa cor. Da mesma forma que se você colocar uma dose de vermelho no verde, você também consegue fazer isso. Isso vale para outras cores que também são opostas, e tirar a saturação de uma cor basicamente é diminuir um pouco da vivacidade dela. Quem edita muito foto assim, quem edita muita foto, já deve estar ligado nisso. A gente mexe na saturação e a cor fica com muito mais brilho, muito mais destaque, e quando a gente diminui ela fica mais apagada mesmo, tanto que se você tirar totalmente a saturação de uma foto, ela fica preto e branco. Então, colocando essas cores opostas, você consegue tirar um pouco dessa claridade que a cor tem. Isso é algo muito interessante, e eu fiz bastante ali, principalmente no vermelho, para fazer as sombras da calça, também para fazer essas coisinhas mais xadrez. Até usar a aquarela seca ajuda também a criar umas cores com tonalidades diferentes, porque quanto mais água você coloca na aquarela, mais transparente ela fica e também mais clara ela fica também. Então isso foi algo que eu fui usando também. O próprio branco, para deixar as cores mais pastéis, também ajuda a criar novas tonalidades, tanto que eu fui pintar as bolinhas ali do fundo e elas foram ficando meio rosa, assim, porque eu usei o branco com o vermelho, então é uma coisa que acontece. Os gatinhos eu também adorei fazer eles. Pode ver que ali o primeiro eu pintei de vermelho, depois eu não gostei, vim com azul. Ficou meio roxo, mas eu usei mais azul depois e ele foi acertando o tom. Até um pouco de amarelo eu coloquei, só que eu acho que ele acabou se perdendo um pouco. Não sei se porque eu usei uma cor muito escura, não sei o que foi que aconteceu. Tá vindo um carro de som, meu Deus do céu. É incrível, sempre tem um carro de som toda vez que eu vou narrar os vídeos, parece que é combinado. Mas enfim, estou tentando, gente, vocês veem que eu estou tentando. Enfim, ele foi sumindo, mas até que ficou fofinho, eu gostei mesmo assim, acho que deu certo. Jesus amado, não é hoje que a gente vai conseguir conversar, está difícil, tá indo embora, glória a Jesus. Usei bastante amarelo pra fazer a pele, só que eu acho que eu coloquei amarelo demais, é uma coisa assim minha mesmo, eu achei que ficou muito amarelão. Era pra ficar uma coisa mais suave, e na verdade tava, mas aí eu fui sombreando, e no fim eu não sei se eu gostei muito dessa pele tão amarelada, mas é aquela coisa, se tava pra usar 3 cores, a gente tem que se virar. Inclusive o vermelho com o amarelo, com algumas doses pequenininhas assim de azul, é o que eu faço normalmente pra criar os tons de pele,
Só que nesse caso não podíamos misturar as cores, então não deu pra estar criando um tom de pele pra ela, daí eu resolvi usar o amarelo mesmo e o azul pros olhos também. E a gente se vira. É um desafio bem legal de fazer porque você acaba aprendendo mais sobre as cores, vendo como elas combinam bem e como elas combinam entre si também, então é bem interessante para fazer esse estudo de cores. E de qualquer forma, é uma garantia de que o desenho vai ter cores que combinam de certa forma, porque as cores primárias, como eu falei, elas combinam super bem entre si, elas ficam bem bonitas juntas, e shallow now. Então é algo que dá pra se divertir muito no processo. Não sei vocês, mas eu senti que esse sapato dela parecia um abacaxi no fim das contas, não era muito a minha intenção. Eu tentei fazer uns pinguinhos de aquarela enquanto ele tava molhado, só que secou e eu desisti. E eu usei vermelho primeiro, não gostei, achei que tava misturando demais e ia acabar ficando laranja. E aí eu fiz com o azul e fiquei com essa impressão de que parecia um abacaxi. Porque o azul em cima do amarelo, ele vai ter essa coisa meio verde mesmo, então pareceu que era um abacaxi, mas enfim, pode ser coisa da minha cabeça também. No início eu tinha muito problema, principalmente por a aquarela ficar meio indefinida, sabe? Mas a gente vai se acostumando. E no fim é muito louco ver o processo, tirar foto do processo no início, no meio e no fim, e ver como que tava uma coisa totalmente diferente que você pode olhar e falar, meu Deus, vai dar errado. Mas depois fica super interessante, fica muito mais bonito e aí vale muito a pena, até pelo próprio processo, muito mais às vezes do que pelo resultado final. Então, estou ficando muito suspeita para falar sobre aquarela, está virando assim a minha técnica da vida. Nunca vou me arrepender de ter começado a pintar com aquarela, é realmente muito legal. Mas enfim, super saí aqui do assunto. Tive que reforçar a line art do desenho depois, em algumas partes. A Unipin foi a caneta que eu usei pra fazer ela. Ela some um pouquinho com a aquarela dá uma cobrida. Mas tudo bem, acho que não tem problema. Mas por você ter que gastar de novo um pouquinho de tinta, mas tudo bem também, a gente supera. Usei uma caneta Bic também pra fazer os olhos, a parte do rosto, porque é uma parte de traços mais delicadinhos. E a Bic ela é mais clara e mais fininha também, então isso já ajuda. Daí ficou assim, o que vocês acharam? Eu gostei muito, gostei de fazer, gostei do desenho no fim. Com algumas ressalvas, mas tudo bem também. E é isso, comentem aí o que vocês acharam. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve. A gente tá chegando a 100 inscritos e é muito legal. Então se inscreve aí, compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo.